Agora nosso pastor, Adolfo. Glória a Deus. Igreja, chegou o momento de ouvirmos a mensagem que ele preparou essa noite para nós. Culto de missões. Obrigado, Murilo, pela sua visita. Ele veio hoje. Ele mora lá em casa, não convidei, mas quem chamou foi Deus. Faz 1 mês, 2 meses que eu veio aqui. Mas deixei no nome do Senhor, que é Ele que faz a obra. Mora lá comigo, conversa todo dia. Mas não foi meu convidado hoje. Quem o convidou foi Ele, o nosso Pai. Pastor Adolfo, fazer uma oração com o nosso pastor essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja se coloca em pé, vamos estender nossas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai Santo, te damos graças, Pai, porque o Senhor nos proporcionou, ó Senhor, esta noite maravilhosa, para que pudéssemos erigir este altar de adoração ao Senhor. Pai, clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor dê graça ao Teu Filho, Pai. Inspira o Espírito Santo, que não fale dele, mas claro pelo Senhor, que o Senhor venha estar usando ele maravilhosa e poderosamente, nos dando a sabedoria também para que possamos, ó Deus, estarmos ouvindo a Tua palavra, que ela caia numa boa e fértil terra e venha produzir os frutos para que venha esta noite no coração dos Teus filhos que aqui estamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos estarmos, ó Deus, sensíveis à Tua voz, Espírito Santo. Usa Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Que foi uma bênção. Glória a Deus, quero saudar amados e amadas na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria estar pela primeira vez aqui neste lugar, para juntamente com os amados e amadas, glorificar e exaltar o santo nome do Eterno. Amém? Então podem sentar em nome de Jesus, amados. Antes que eu venha estar meditando na palavra com os amados, eu quero apresentar para os irmãos quem é que está aqui na frente. Vocês podem falar, eu nunca vi essa pessoa, não sei de onde que veio, não sei se ele é um Caraíba ou não, mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu sou um homem de Deus, escolhido pelo Senhor desde o ventre da minha mãe. A irmã aqui tem um testemunho que ela é de 7 meses. Aqui tem um de 7 meses, amado. Aqui tem um de 7 meses. Eu não ia contar testemunho, mas Deus colocou testemunho para que eu conte. Eu vou contar só um pedacinho. Essa pessoa que vos fala não era nem para ter nascido, porque a vontade da minha mãe e do inimigo das nossas almas não era para que eu estivesse na face da terra, mas o Senhor já tinha me escolhido lá desde antes do ventre da minha mãe. Rapidamente vou contar. A minha mãe não queria que eu nascesse, tomou tudo que erva que tinha na flora medicinal, tomou tudo que era remédio que tinha na farmácia. Não contente com isso, que eu não morria, ela apertava a sua barriga junto ao poço para que eu morresse. E a minha avó escutava lá de longe eu respirando aqui no ventre, e ela gritava: Teresa, não faça isso com o teu filho. Em resumo, eu nasci de 7 meses, amada. Nasci de 7 meses, todo machucado. A gente era muito pobrezinho. A parteira falou: não adianta dar banho nessa criança, que ela não vai sobreviver. A minha mãe gritava lá no quarto: joga no lixo. Quando Deus tem algo para a tua vida, pode o inferno se levantar, porque você vai fazer a diferença na terra. Glória a Deus. E a minha avó falou: traz o meu netinho aqui, que eu vou dar banho nele. Banho com água morninha e com sabor, com sal. Depois desse banho, ela colocou o joelhinho dela lá no chão. Aquele joelhinho que era calejado de tanto glorificar e exaltar o santo nome do Senhor.
Senhor, se for para viver, é para a honra e glória do teu nome. Glória a Deus. A irmã teve o privilégio de ir no hospital. Eu não fui no hospital. A minha avó me colocava no braço com uma fraldinha jogada em cima. E as pessoas perguntavam: Emília, tu quebrou o braço? Ela falava: não, é o meu netinho. A pessoa não acreditava e olhava, irmã, e falava: essa criança, ela devia estar na incubadora. Sabe o que minha avó respondia? A incubadora dele é Jesus. E para a honra e glória do Senhor, isso faz 62 anos. Estou aqui para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Um dia essa mesma mãe que quis eu morto, ela falava para todo mundo: meu filho é pastor. Certa vez ele chegou em Campo Grande e falou: vamos lá, vou comprar o melhor terno para você pregar a palavra de Deus. E o final da vida da minha mãe, fui eu que fui lá e fiz um culto fúnebre. Fui eu que fui lá e preguei para as pessoas que estavam ali naquele culto fúnebre. Deus faz coisas terríveis. Você pode pensar que terrível é uma coisa muito ruim. Não, faz coisas que você não tem noção, que o ser humano não tem nem capacidade de entender. Para ele não existe impossível. Ele é especialista exatamente quando ninguém pode fazer, quando homem algum pode fazer. Então é rapidamente esse testemunho, porque Deus, muita gente fala: Deus me incomodou para ela falar. Deus não incomoda, Deus nos dá um toque. Esse testemunho é para a honra e glória de Deus. Então essa pessoa que vos fala aqui, eu conheci mais intimamente, assim vamos dizer, o nosso diácono Neubaldo esses dias, que teve lá uma reunião onde escolheu cada pessoa para falar algo sobre a sua vida. E aí ele falou para o pessoal lá escutar, e eu escutei. Eu sou lá de Miranda, lá da tribo, nasci lá. Aí veio na minha mente: então ele deve conhecer o pastor Joãozinho. O pastor Joãozinho é lá da tribo Babaçu. Eu tive o privilégio de estar levando a palavra lá no aniversário do pastor Joãozinho. Aí ele falou: eu sou primo do pastor. Aí ele falou que eu congregava aqui. Eu morei aqui no Pedro Oceano faz quantos anos? 13 anos nós moramos aí. Nós moramos 13 anos aqui. Faz 25 anos que eu mudei desse lugar. E aqui na época aqui era só mato, aqui não tinha nem casa nesses lugares aqui. Agora a gente está vendo que está bonito, né? Tem bastante casas, tem lugar aqui de adoração, onde as pessoas podem vir aqui para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Então, meus amados, eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, ungido a bispo. Eu fui ungido lá na Babaçu, há mais ou menos 15 anos atrás. Foi ungido a bispo lá. Quando o pastor Joãozinho tomava conta da igreja Eli, hoje toma conta da igreja Canaã. Então, amados, eu sou uma pessoa que não sou perfeito, estou longe da perfeição, mas eu sou escolhido desde antes do ventre da minha mãe, como eu creio que cada pessoa que está aqui nesse lugar, você não está aqui por acaso, você está aqui porque certamente algum joelho dobrou por você, porque certamente alguém clamou ao Senhor e o Senhor diz a sua palavra: clamai a mim, responder-te-ei, te mostrei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei falar o idioma de vocês, não sei falar outro idioma que não seja a língua portuguesa, mas eu sei falar o idioma que só um grande eterno entende. E aquele que fala também, você não está impedido de falar. Você pode falar aqui nessa noite, porque o Senhor ouve a tua oração, o teu clamor, o teu agradecimento. Amém? Louvado seja
seja o nome do Senhor. Culto de missões. Eu quero começar aqui, amados, com uma palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 10, verso 14. Oh, glórias. Rabaganda Labastai. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. A minha tradução diz assim, amados, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, meus amados, não tem como a pessoa ouvir a palavra de Deus. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque cada pessoa que está aqui nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está capacitando a cada dia. Você só precisa falar assim: Senhor, eis-me aqui. Que eu estava ouvindo o testemunho do irmão. O irmão não sabia falar nosso idioma, mas existia no coração dele a vontade de aprender o idioma. E ele aprendeu através do quê? Dos louvores. E nessa noite o Senhor fala comigo e contigo. Eu quero dar um título para a meditação dessa noite. Podia ser: quando Deus nos escolhe, não há como fugir. Mas eu quero dar um título: levanta-te, levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Você fala: pastor, não sei, talvez nem. Pastor, eu não sou pregador. Mas você sabe abrir a sua boca. É só você falar: Senhor, eis aqui, que o Espírito de Deus vai te capacitar, vai te dar uma palavra que você precisa e necessita para lançar na vida de alguém que está necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar hoje sobre 3 personagens que os irmãos já conhecem. Um deles chama Jonas, o outro, o grande Paulo, aquele que escreveu quase todo o Novo Testamento, e o outro chama-se Filipe. Eu creio que os irmãos conhecem muita coisa sobre esses 3 personagens. Então vamos lá, meus amados. A missão não é um projeto humano, não nasceu num gabinete pastoral, nem numa convenção, nem no desejo de um grupo de líderes. A missão nasce no coração de Deus. A missão nasce no coração de Deus. Fala para o teu irmão: levanta-te e vai. Amém? Continuando, amados. Desde o Éden, quando Deus chama o homem, Ele fala: onde estás? Lembra que Adão e Eva queriam esconder de Deus? Será que tem jeito de eu e você esconder do Senhor? Não. Já deu o Salmo 139? Então, tem como eu esconder de Deus? Onde eu estiver, onde você estiver, Ele vai saber, Ele sabe. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, amado, ser missionário não é uma atividade opcional da igreja, é a identidade da igreja. Não existe igreja sem missão. Se a igreja não evangeliza, ela não é igreja, é apenas um grupo reunido. Tem pessoas querendo ir para a África e para outros países, e ao ver meu vizinho do lado,
ao invés do meu vizinho de trás, ao invés do meu vizinho da frente, ele não conhece Jesus Cristo, que salva, que liberta e que dá vida eterna. Muitas vezes a gente quer pregar lá, muitos quilômetros, milhares de quilômetros longe da gente. E muitas vezes tem uma pessoa necessitada do meu lado. Tem uma pessoa precisando de ouvir uma palavra. Tem pessoas precisando apenas de um abraço e você fala: Jesus te ama. E eu também. Amém? Amém? Então, amados, cada um de nós que estamos aqui hoje, temos a capacidade de fazer o ide, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será o quê? Condenado. Eu creio que Deus não quer que nenhum seja condenado. Eu quero crer que eu e vocês que conhecemos Jesus, não queremos que as pessoas sejam condenadas, mas para que elas conheçam Jesus, é preciso que alguém pregue a sua palavra. Fala: pastor, bispo, eu não sei pregar, mas você chama para falar: vamos hoje lá na igreja comigo, vamos ouvir uma palavra. Você sabe pegar um panfletozinho desse aqui, ó, entregar para uma pessoa. Os irmãos já devem ter ouvido, né? Certa vez uma pessoa entregou um panfletozinho, irmão, desse aqui para uma pessoa. A pessoa olhou para esse negócio de crente, né? Rasgou e jogou fora. Mas caiu um pedacinho aqui, ó, na calça dele que estava dobrada. Chegando em casa, ele viu, tinha um papelzinho ali. Através daquele papelzinho, daquela palavra que estava naquele papelzinho, ele entregou a sua vida para Jesus. Então o Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Aqui, vamos continuar. Hoje vamos olhar para 3 homens chamados por Deus. Os 3 foram chamados por Deus: Jonas, Paulo e Filipe. Cada um deles representa uma postura diante do chamado missionário. E eu até coloquei o nome do meu filho caçula, Felipe. Eu ia colocar igualzinho ali, Felipe, Cui. Mas o pessoal ia me chamar que eu ia me falar que eu era analfabeto, né? Porque na língua portuguesa é Felipe com E. Mas a intenção do coração era que fosse o nome de um servo de Deus. E eu creio que um dia ele vai ser um servo de Deus. É batizado? É, pastor, é, bispo, mas está afastado do caminho do Senhor. Mas glórias a Deus que ele tem temor a Deus. A ele que está afastado do Senhor, existe um temor. Então todo aquele que um dia desceu as águas, que um dia falou: Jesus Cristo, eu quero o Senhor na minha vida, por mais que ele saia, existe o temor de Deus lá no coração, existe a palavra de Deus lá no coração, porque a palavra de Deus diz que ainda que a pessoa esteja inteira, ou seja, ainda que a pessoa seja pequenina, mas ouvir a palavra de Deus, ainda que seja velho, aquela palavra estará dentro da pessoa, está dentro dele. Da palavra do Senhor não volta vazia. Você lançou a palavra, por mais que aquela pessoa fingiu que não ouviu, mas o Espírito Santo de Deus faz adentrar na mente e no coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você vai encontrar você mesmo em um deles. Aqui cada um tem uma história. Os 3 foram chamados, os 3 foram escolhidos. E dentro da igreja tem pessoas com essa atitude, com essas atitudes. Mas nessa noite o Senhor está aqui para mudar algo que nenhum ser humano pode mudar. Mas isso se você quer que o Senhor mude na sua vida. Tu quer mudança da parte de Deus na sua vida?
Certeza? Para o Senhor, muda-me. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero praticar a tua vontade. Eu quero fazer o teu querer. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas capítulo 1. Você pode abrir por gentileza, você que pode? Jonas capítulo de número 1. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao número 3. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então aqui ele fala o quê? Levanta-te e vai. Levanta-te e vai. E o Senhor fala para mim e para você: levanta-te. Que muitas vezes está muito cômodo para a gente, está muito tranquilo, mas tem almas morrendo sem Jesus, por falta de alguém que leve a palavra. O irmão falou aqui, Salmo 119, 105, né? Esse salmo é muito presente na minha vida, amado. Que eu me lembro quando eu era garotinho, eu ia na escola dominical, e a professora certa vez me deu um chinelinho com o Salmo 119, 105. Nunca esqueci da minha vida. Amém? Amém. Então, amados, vamos lá. Deus diz: levanta-te e vai a Nínive. Jonas se levanta, mas para fugir. Levanta, mas para ir para outro lugar, contrário àquilo que Deus falou. Deus mandou ele para Nínive. Nínive era um lugar abençoado? Era ou não? Não. Nínive era um lugar pacífico? Não. Lá eram tão bonzinhas as pessoas que, se fosse falar de Deus lá, do Deus vivo, o Criador dos céus, da terra e do mar, a pessoa era o quê? Arrancado o seu couro, colocado numa estaca, para que as aves o quê? Comessem essa pessoa. Então Jonas não queria ir para lá de jeito e maneira, talvez por medo, mas talvez porque ele queria que aquele povo perecesse e não tivesse a chance de salvação. Então Deus mandou ele para Nínive, ele foi para outro lado, para o lado oposto. Os irmãos, eu acredito que conhecem a história. Ele foi para um barco que ia aproximadamente 4.000 quilômetros distante ali da onde era para ele ir. Ia na direção contrária. Aí o que aconteceu com aquele barco? Veio um grande vendaval, uma grande tempestade que assolou aquele grande barco, talvez era até um navio, e ele estava quase o quê? A afundar. E aí os marinheiros começaram a jogar tudo que era coisa que tinha naquele navio, para que ele não afundasse. Começaram certamente a invocar os seus deuses, mas nada acontecia. Aí perceberam que tinha alguém lá até roncando, dormindo até roncando, e foram lá acordar ele, né? Jonas, o que está acontecendo, rapaz? Está acabando quase aqui o barco afundando e você está dormindo? Você está roncando? Eu quero te falar uma coisa, amados. Quando Deus escolhe você, não adianta você querer fugir, porque Deus vai te encontrar. E com Jonas não foi diferente. Deixa eu encontrar aqui.
para a gente ganhar tempo. Jonas, capítulo 1, verso 9. Olha o que aconteceu aqui. Eles indagaram Jonas, porque só podia ser por ele que estava acontecendo aquelas coisas ali. Olha o que fala aqui no verso 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aqueles homens, aqueles marinheiros, ali o piloto daquele barco, daquele navio, eles nunca tinham visto falar do Deus que criou o céu, a terra e o mar. Eles conheciam outros deuses, os deuses que eles conheciam que eram das águas, outros deuses que não eram o Deus vivo, o Deus criador dos céus, da terra e do mar. Eles não conheciam aquele Deus que fez eu e você a sua imagem e semelhança. Mas ainda que Jonas não queria pregar a palavra de Deus lá em Nínive, Deus usou ele aqui para o quê? Para testemunhar e falar o que ele era. Olha o que ele falou: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Nesse momento, ele anunciou Deus vivo para aqueles marinheiros que iam a 4.000 quilômetros de distância. Ainda que Jonas estava correndo do Senhor, ele não precisou andar 4.000 quilômetros para anunciar o Deus vivo. Porque eu creio que aquelas pessoas, aqueles marinheiros, eles se interessaram em saber quem era esse Deus maravilhoso que criou o céu, a terra e o mar. E eu creio que ali, amado, mesmo não querendo, ele anunciou a palavra do Deus vivo. Ali ele já criou discípulos que levaram 4.000 quilômetros a palavra de Deus. Aí então ele foi jogado no mar e foi engolido por um grande peixe. Ou seja, em outras palavras, por mais que você chegue lá no abismo até, nas profundezas, ele não estava dando testemunho que por mais que você chegue lá, fala, não tem mais jeito. Jonas estava lá no abismo, lá na profundeza do mar, engolido por um grande peixe, mas ele lembrou que tinha um Deus vivo. Ele lembrou que Deus tinha levantado ele, capacitado para que ele fizesse a diferença na vida das pessoas. E ele clamou o Senhor lá no fundo do abismo, lá dentro da barriga do peixe, e o nosso Deus ouviu. Então Deus ouve o meu clamor, Deus ouve o teu clamor, não importa onde você esteja, mas se você lembrar que Deus é na sua vida, lembrar que você é dependente desse Deus, Ele vai o quê? Estender a sua mão para te alcançar onde quer que você esteja. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, porque era um povo terrível, era um povo mau, mas Deus, Ele pode transformar o mais terrível pecador. Só precisa de abrir o coração quebrantado. E ali nós sabemos que Deus usou Jonas e salvou toda aquela população, que não eram poucas pessoas. Mas mesmo assim Jonas ficou triste porque um pé de abóbora que fazia sombra morreu. Ou seja, ele preferia que o pé de abóbora continuasse vivo fazendo sombra e aquele povo morresse. Mas eu creio que depois ele compreendeu que só o Senhor é Deus, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor dá vida eterna. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz que Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão, desceu ao ventre do peixe. Quem foge da missão sempre o quê? Desce. Mas Deus não desistiu de Jonas. Por quê? Porque Deus não desiste nem do perdido, nem do mensageiro. Agora vamos falar sobre aquele homem que todos conhecem também. Um homem que perseguia os cristãos. Um homem que dava cartas para que o povo de Deus fosse perseguido, fosse apedrejado. E aqui Deus nos vai lembrar do grande Estevão, um diácono abençoado, destemido, que não tinha medo de morrer, porque ele já tinha certeza da salvação eterna. E Paulo foi um dos camaradas que deu a carta, né, para que ele fosse apedrejado. Mas mesmo apedrejado Estevão, ele já contemplava a face do Senhor. Já pensou a pessoa morrer sorrindo? Já pensou a pessoa morrer alegre? Como você fala, isso é loucura, mas as coisas do Senhor é loucura para o ser humano natural. Ele estava sendo apedrejado, mas ele já enxergava os portais da glória. Ele já enxergava certamente a face do Senhor, falando: vinde a mim, meu filho, porque eu tenho preparado algo grandioso, melhor do que tem na terra para você, desde a fundação do mundo. Eu não vou nem ler aqui, vou só citar, para não tomar tempo. Começa a falar sobre Paulo, quando ele teve que cair do cavalo, né? Quando ele teve que ficar cego para enxergar. Começa a falar lá no livro de Atos, a partir do capítulo 9. Então, amados, conhecem a história de Paulo. É o cara que era muitíssimo inteligente, conhecia a Torá como ninguém, mas que não conhecia Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aqui só para adiantar, Paulo, ele era opositor, ele perseguia, prendia e aprovava a morte de crentes. Mas no caminho para Damasco, Cristo o encontra. Paulo cai, fica cego, e quando se levanta é um outro homem. Amém? Amém. Então, muitas vezes a gente, como ser humano, a gente tem medo. Tem medo porque a gente é humano. Tem hora que a gente não pensa no espiritual, a gente tem medo. E Deus falou para Ananias, para que ele fosse até Paulo, né? Ou vice-versa, que Paulo fosse até ele. Ele ficou com medo, mas ele falou: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E o Senhor usou Ananias para o quê? Para que ele enxergasse, mas não mais só de forma natural, para que ele enxergasse o sobrenatural de Deus. E os irmãos sabem que aquele homem que perseguia os cristãos, é ele que começou a ser perseguido. Ele que um dia falou: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É o homem que foi chicoteado, é o homem que foi preso, e é o homem que morreu pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Paulo representa o crente que achou que já conhecia Deus, defendia a religião, mas não conhecia Cristo.
precisou ter a visão quebrada ou ficar cego para enxergar. Muitas vezes a gente é crente, a gente vai na igreja, a gente até glorifica, canta, mas a gente não conhece Jesus. Aqui Deus nos vai lembrar de, sabe de quem? De Geazi. Lembra de Geazi? Geazi era o moço de quem? De Eliseu. Ele viu os milagres acontecer da parte de Deus. Ele era até o mensageiro que Eliseu falava lá, vai lá e fala o que Deus está falando. Aqui me lembra de Naamã. Mas o coração de Geazi não estava em Deus. O coração de Geazi estava nas coisas materiais que a terra nos oferece. Mas aquilo que a terra nos oferece são coisas que não são duradouras. É coisa que a traça corrói, é coisa que a ferrugem come, mas aquilo que Deus nos oferece são coisas eternas, que nunca vai acabar. Então cada um de vocês aqui são mensageiros do Senhor. Cada um de nós somos discípulos do Senhor Jesus. Cada um de nós, o Espírito Santo está capacitando, se você crê, para fazer algo imaginável, algo que você nem imagina. Essa criança está aqui, ele está ouvindo a palavra de Deus. Um dia nós vamos morrer, mas ele vai ficar para anunciar a palavra de Deus. Essas crianças vão ficar para anunciar a palavra de Deus, nossos filhos, herança de Deus para nossas vidas. Infelizmente, nas escolas hoje, a gente é proibido de falar de Jesus. Mas você não está proibido de lá dentro da sua casa, falar do seu filho quem é Jesus. Aqui na igreja, fala quem que é Jesus, o que Jesus faz em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver que hora que é. Falta 7 para as 9, vou terminar. Então, missão não é ativismo, não é fazer por fazer, é testemunhar aquilo que Cristo fez em nós. Quando a gente testemunha, a gente está falando de Deus, a gente está falando de Jesus. Então, minha irmã que deu testemunho, continue testemunhando. Irmão, continue testemunhando, porque aquele que nunca ouviu falar de Jesus vai ver que Jesus faz algo que ninguém pode fazer. Oh, glórias! Paulo não saiu dizendo eu aprendi, ele saiu dizendo eu vi o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. Agora eu vou falar rapidamente de Felipe. Está lá em Atos 8, 26, depois o irmão pode meditar, do verso 26 ao 40. Felipe estava em um grande avivamento em Samaria, multidões sendo curadas, libertas e batizadas. Mas Deus disse: levanta-te e vá. Para onde? Para o deserto. Você já pensou se Deus fala para mim, para você: levanta-te e vá. Para onde, Senhor? Para o deserto. Será que a gente quer ir para o deserto? A maioria de nós não queremos, porque deserto tem coisa boa no deserto? Quase não. Você encontra areia quente, você encontra temperaturas de 60 graus, você encontra o quê? Cobras, escorpiões e vários animais que podem ceifar a nossa vida. Mas Felipe era o quê? Um diácono diferente. Ele simplesmente falou o
Senhor, eis-me aqui. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus levou ele lá no deserto, onde passava, estava indo numa carruagem quem? Um eunuco, um etíope, que ele lia a palavra de Deus, lia lá onde o profeta Isaías, lia o livro do profeta Isaías, mas não entendia. Lá falava de quem? De Jesus, o Salvador, mas ele não entendia. E o Espírito de Deus viu isso e escolheu um homem que estava disposto, um homem que ele já conhecia o coração, que em qualquer situação que Deus chamasse, ele ia falar: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor fala comigo e contigo nessa noite: tu está pronto para o meu chamado? Aliás, todos aqui têm chamados do Senhor, todos aqui são escolhidos do Senhor. Mas a pergunta que Deus faz para mim e para você: se eu te chamar, você vai? Está disposto a largar tudo pela minha obra? A gente é humano, muitas vezes a gente vai pensar no filho, muitas vezes nós vamos pensar no nosso trabalho, vamos pensar em várias coisas. Mas se nós temos o coração quebrantado, se nós temos o coração voltado às coisas do Senhor, o Senhor vai transformar a nossa vida, nosso coração a cada momento, a cada dia, até a gente chegar ao ponto de falar: Senhor, eis-me aqui. Não importa para onde o Senhor quer que eu vá, não importa o que o Senhor queira que eu faça, mas eu estou à tua disposição. Amém? Terminando. Missões não mexe sobre números. Que a gente, humanamente, a gente queria essa igreja lotada aqui, ó, só um treineirinho aqui para passar pessoas, até lá fora cheio. Mas a palavra do meu Deus diz que uma alma é mais valiosa do que o mundo inteiro. Mas não é porque só uma alma é mais valiosa do que o mundo inteiro que eu vou deixar de pregar a palavra, vou pregar só para uma pessoa. Deus deu boca para mim e para você, deu perna, braço, olhos, ouvidos, para ser usado em prol do reino de Deus. Porque nesse momento, meus amados, nos hospitais, tem pessoa dependendo de um balão de oxigênio, pagando muito dinheiro por aquele oxigênio. Deus tem dado fôlego de vida para mim, para você. Deus tem dado a possibilidade de eu andar, de você andar, de eu planificar, de você planificar o santo nome do Senhor. Oh, glórias! Eu quero saber se é que nós estamos agradecendo a esse Deus. Tem pessoas que não têm tempo para Jesus, está preocupado em trabalho, trabalho é bom, mas muitas vezes não tem tempo de agradecer a Deus. Levanta e já sai que não doido com o trabalho. Não fala: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque tu me deste um trabalho. E ainda que eu não tenho, eu creio que o Senhor vai preparar um trabalho para mim. Ainda que eu não tenha uma família, o Senhor vai preparar uma família abençoada para mim. Ainda que eu não tenha filho, o Senhor vai me dar, porque o Senhor já mostrou na tua palavra que a esterilidade, mesmo sendo estéril, o Senhor faz acontecer. Então, amados, que nós possamos agradecer a Deus.